juntos mais uma vez para mais uma aula aqui no Aprender a Estudar em Casa, Língua Portuguesa aos estudantes do 9º ano. Como é que foi o teu dia? Ou então, como é que está sendo o teu dia? Tranquilo? Boa! Vamos para mais uma aula, vamos para mais um conteúdo que vai exigir muito de ti. Por isso, pega do caderno, pega do lápis ou da caneta, pega da concentração, pega da energia positiva, porque hoje a aula vai ser de muito discernimento e tu vais ter, por obrigatoriedade, dominar esta área. Ok? Já deves estar a saber o que a pessoa está a falar. Que área é essa? Esta é a área que exige muito. Portanto, vamos embora. Qual é o conteúdo de hoje? Morfologia. Alguém já dizia, morfologia, eu detesto isto. Mas não é nada de detestar. É rei de simples e fácil. É só concentrares, dominares um pouco aquilo que é a gramática. Eu costumo dizer aos meus alunos para comerem a gramática. Interiorizar. Aí, nos primeiros momentos, é só interiorizar e depois é só aplicar. Combinado? Estamos combinadas? Isso mesmo. Então vamos para aquilo que é morfologia, análise morfológica de palavras. E como é que tu vais começar esta aula, este conteúdo? Dando conta de alguns objetivos, ou então atingindo metas no final desta aula. Primeira coisa, vais recordar, recordar as classes de palavras, porque isso está contigo desde a primeira classe, está bem? Depois tu vais enquadrar as palavras de acordo com a classe, a subclasse, tempo, pessoa, modo, género e número. Já sabes que não podes fazer tudo o que está lá com uma palavra. Pode haver diversidade ou então pode haver diferenciação. E por último, tu vais fazer aquilo agora que é analisar morfologicamente palavras dentro do respectivo contexto. Por que é dentro do respectivo contexto? Porque se estiver isolado, entra para uma classificação. Se estiver num contexto, pode entrar para outra classificação. E nada melhor que contextualizar tudo para poderes começar a dominar e fazer essas análises. Fala bem? Vamos à primeira. Primeira coisa que tu tens de saber, ou então tens que recordar, acredito que já ouviste falar disto, ou então já fizeste isto, é saber que a morfologia é aquela área da gramática responsável pelo estudo das palavras quanto às suas formas ou flexões e à sua distribuição em classes. A gramática diz que as palavras estão organizadas em classes. E dentro das classes tu vais encontrando as subclasses, está bem? Okay. E algumas vais encontrar formas, flexões, e então é nessa área que nós falamos daquilo que é morfologia da frase. As classes são os diversos grupos nos quais estão distribuídas as palavras. Então podes ter classe dos nomes, podes ter classe dos verbos, classe dos determinantes, pronomes, advérbios, adjetivos e por aí. Ok? Estás a lembrar agora? O que é isso de classe? Ou classes? Aquele grande conjunto. Mas dentro daquele grande conjunto há particularidades, cada coisa no seu lugar. Cada isso é o pingo. Então vamos lá, é isso que nós vamos ver. Quais os pingos que fazem parte disto? Certas vezes o estudante diz que tem alguma dificuldade. Então vamos lá começar pela primeira linha de extrair essas dificuldades. Estás na análise morfológica. Então, como executar? Como fazer a análise morfológica de palavras? Sempre contextualizadas, ok? As palavras têm que estar sempre lá. A primeira coisa é esta. Vais procurar as palavras dentro do contexto. Vais encontrar as palavras dentro do contexto. Depois, cada palavra do contexto tem uma classe.
pode ser só a classe. Há palavras que têm só a classe. Depois, podes encontrar a classe, a subclasse, género e número. Então, em algumas palavras, tu vais fazer toda essa tarefa, indicar a classe, indicar a subclasse, o género e o número. E depois, no terceiro ponto, tu vais indicar a classe, a subclasse, a pessoa gramatical, o número, o tempo, o modo. Muita tarefa, não é assim? A gramática tem destas regras, leis. Então vamos lá embora. Nada difícil, tudo fácil. E a terceira linha, ou então a terceira linha e orientação que deves ter, é indicar a classe, a subclasse, a pessoa gramatical, o número, o tempo e o modo. Já apareceu na tua memória qual é a palavra, ou então qual a classe de palavras que tens de fazer tudo isto? Já? Então, isso mesmo. Agora vamos para um pequeno texto. Gostas disto? Gostas desse género de texto? Hã? Aqueles quadradinhos? Simples, suave e eficaz para relaxares. Então, tens aqui um texto, ok? Estás a ver aí as personagens. Eu não vou já dizer agora o que é que tens lá, porque há algumas perguntinhas que tu vais responder, senão eu estaria a induzir-te à facilidade da coisa. Tens aquele texto, ok? E desse texto, ok? Vais trabalhar a linguagem, lá no texto. A primeira coisa, após a leitura deste excerto, sabes que esses géneros de texto, ou então esses textos aí, têm várias páginas, têm várias continuidades, mas há lá só um bocadinho. Então, há lá só algumas pagininhas para lá. Chamam-se de excerto. Essa parcela chama-se de excerto. O que é que tu vais fazer? A mensagem textual está apresentada em que género? A mensagem está aqui. Todo o texto. Então vais ler com atenção, vais ler com muito cuidado e vais responder, vais dizer o género da mensagem que está aqui ou então o género do texto. Conheces os intervenientes? Conheces essas personagens? Sim? Se não, repara o que é que tu vais fazer. Conheces os intervenientes? Se sim, diz o nome de cada um. Se conheces, tranquilamente, diz somente o nome de cada um. Se não, outra tarefa. Vais pesquisar um pouco sobre os intervenientes. Intervenientes são as personagens que vão lá estar, que estão aí a trabalhar e que estabelecem o conteúdo total do texto. Depois, tu vais, assim que tu indicares os intervenientes, tu vais escolher um. E vais fazer a caracterização desse interveniente. Agora, atenção, a caracterização é feita de duas formas. A caracterização direta e a caracterização indireta. A direta tu podes encontrar dentro da mensagem no texto. A indireta, tu vais ver forma de falar, a face, por exemplo, o gesto que esse interveniente está aí a fazer, comportamento desse interveniente e vais fazer a caracterização. Tanto a direta como a indireta pode ser feita linha física, linha psíquica ou psicológica. Assim a indireta também podes fazer a linha física e na linha psíquica. Ou então, caracterização direta física, caracterização direta psicológica, caracterização indireta física e caracterização indireta psicológica. Na indireta, és tu responsável de atribuir qualidades ou adjetivar esse interveniente ou esses intervenientes de acordo com algumas atitudes, formas de agir e de fazer. Aqui tu vais agora colocar a tua forma de ver, tua forma de analisar as coisas. Opina sobre o livro deste excerto. Ok? Opina sobre o livro. Há lá alguma coisa relacionada com o livro. Ok? Então, é o livro que está dentro desse excerto. Aquele livro que está lá é que tu vais opinar.
Não vais opinar sobre o livrinho de quadradinhos, não. Não, senhor. Não, senhora. É sobre o livro que está lá, da qual está-se a falar lá dentro. Depois, vais fazer esse trabalho aqui. Simula o início e o fim deste excerto. Ok? Então, não há início, não há fim. É a tua tarefa. Vais arranjar o início, vais inventar, criar um início e depois um fim, ok? Para te ajudar. Mas afinal, não podem estar um pouco calados. Estão a distrair-me. Não consigo ler. Para mais, com as histórias necessárias que conseguem inventar, vocês principiantes. O resultado só pode ser uns belos roncos coletivos. Em vez disso, ouçam só o que tem a dizer uma pessoa que, sim, sabe contar histórias. Estou a falar de Steven Pink, a revolução literária do século. O seu primeiro livro, A Sétima Profecia do Azulado, é o livro do momento. Vendeu milhares de exemplares. É um livro que todos esperavam, que todos devem ler. É um manual de sobrevivência no mundo atual, sob a forma de romance de aventuras. Um policial entusiasmante. Que inclui, igualmente, sábias intuições da vida, noções de mecânica, lições de treino, autodidática, métodos de relaxamento, jardinagem, ginástica anti-stress, receitas de culinária. O Estupidário do Escritor é uma recolha de astutas piadas. Mas ouçam só um pouco. A história fala de Azulado, um manager, matreiro, sem muitos escrúpulos, a quem o profecia doutor cruente rouba a nova ideia essencial, obrigando a fazer uma longa viagem para a recuperação. Olha o ladrão! Tenho de partir em busca de mim próprio. Então, esta é a mensagem que está lá e, através dessa mensagem, tu vais fazer um começo e um fim e responder às outras perguntas que estão aí dentro. Tá certo? Pois é. Agora presta atenção nestas frases. Frase A. Estão a distrair-me. Não consigo ler. Está lá dentro, na mensagem. A frase B. A história de Azulado, um manager matreiro sem muitos escrúpulos. A frase C. Silêncio. A frase para a apresentação agora em tarefa. Apresenta a análise morfológica de cada uma. Temos a frase A, a frase B e a frase C. Todas essas frases estão contextualizadas. Vais encontrar no texto. Frase A. Estão a distrair-me, não consigo ler. Por que aqui se destacou cada palavra a uma cor diferente? Porque cada palavra tu vais fazer a sua análise morfológica. Se tiveres dúvidas, começa por aqui. Escreves as palavras com cores diferentes, assim não te esqueces de nenhuma e não erras na linha de associação. Estão é a primeira palavra que está lá. Então, para a morfologia, diz forma verbal do verbo estar, ok? Forma verbal do verbo estar, terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Então, aqui tu enquadraste a palavra estão naquilo que é a classe de verbos, ok? Mais precisamente, o verbo estar. A terceira pessoa do plural, a pessoa tal qual a gente falou do outro lado, o tempo e o modo. Tá certo? Agora, repare, estão a distrair, ok? Esse a
entra para a classe das preposições simples. Então, morfologicamente, A vai para a preposição simples. Distrair-me. Agora, concentra-te, porque há aqui qualquer coisa que tu podes ou sentir dúvidas ou então sair na linha de distrair-me. Se tu fosses trabalhar, tinhas que trabalhar, distrair e o me depois. Mas aqui está na contextualização. Então, essa linha de análise tem que ser toda a partícula, tá, ok? Então, vais trabalhar isto. E na morfologia, pronominalização do verbo distrair-se. Repara que aqui é o verbo em si, o infinitivo, só que esse verbo está na linha da pronominalização. Traz um pronome lá dentro. Se fosses fazer separadamente, então, infinitivo do verbo distrair. Pronome pessoal. Se fosse separar. Mas aqui tens que fazer a linha toda. Por isso, morfologicamente, distrair-me é aquilo que nós chamamos de pronominalização do verbo distrair-se. Verbo flexo. Não entra para a classe do advérbio de negação. Então, morfologicamente, está lá a classificação. Consigo. Forma verbal do verbo conseguir. Outra vez, classe do verbo. Primeira pessoa do singular, a pessoa, o número e o tempo e o modo. Presente do indicativo. Fizeste toda a morfologia da palavra, consigo. Depois tu tens o verbo aqui, a palavra ler. O verbo ler no infinitivo. Forma natural desse verbo. Outra frase. A história fala de isolado, um manager matreiro, sem muitos grupos. Aqui a frase agora é mais longa, a tarefa é maior. Então começamos com A. Repara que A está antecipado desta palavra. Por isso entra para a morfologia como determinante artigo definido feminino do singular. História. Nome comum do singular. Classe, subclasse e mais aí. Fala. Forma impessoal do verbo falar. Por que aqui é a forma impessoal? Repara o que é que está antes de fala. Isto, ok? História. Não indica a pessoa. Por isso, é a forma impessoal do verbo falar. Tá bem? De preposição simples. Ou então, aí tens mais uma forma de ver uma preposição lá sozinha e diz-se preposição simples. Azulado. Se fores a frase, tu vais encontrar azulado com letra maiúscula. Então, vai para o nome próprio. Aí não podes dizer número, mas pode dizer o género masculino, ok? Ou feminino, de acordo com o contexto, tá bem? Determinante artigo indefinido masculino do singular. E tu podes ir fazendo também logo o treino com uns, ok? Umas, é já um treino. Manager, nome comum, concreto, masculino do singular. Matreiro. Ao trabalhar a palavra aí, adjetivo, refere-se àquela pessoa que está aí, ao manager. Então, atrair é um adjetivo qualificativo biforme, masculino singular. Qual seria o feminino? Matreira. Isso mesmo. Sem entra para a classe das preposições simples. Já reparaste que as preposições não trazem mais nada? Só a classe e a subclasse. Isso mesmo. Muitos. De acordo com o conteúdo ou com o contexto, é um advérbio de quantidade. Mostra a quantidade ali. Vamos para a continuidade da frase B. Escrúpulos. Nome comum, abstrato do plural. Isso tem a ver com o valor. Okay? Tem a ver com a forma de ser ou então a qualidade das pessoas. Por isso, entra para o nome comum, abstrato do plural. Tu podes dizer escrúpulas? Não? Pois é, por isso. Até lá. Que é uniforme. Temos a frase C. Silêncio. Ok? Então, a palavra aqui, silêncio, entra para a classe das interjeições. Então, a interjeição é uma das classes de palavras que só se indica a classe.
Lembra da etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. O que é que deves fazer? Tá bem? Então, imagina que tu estás aí muito a falar silêncio. Ok? Nesta linha de uso, entra para a classe da interjeição. É a tua vez de exercitares. Sempre, através do exercício, é que tu vais dar conta se dominaste ou não tal conteúdo. Analisa morfologicamente as frases que te são apresentadas. A primeira frase, o seu primeiro livro, A Sétima Profecia do Isolado. Também vais encontrar esta frase lá no texto. Olha o ladrão, ok? Está lá também. É um livro que todos deveriam ler. O livro inclui lições de treino. Os ouvintes escutavam-na entusiasmados. Cada palavra, em cada frase, vais fazer a sua apresentação morfológica. Acompanhaste com atenção? Já começaste a entender ou a tirar aquelas dúvidas de como fazer a morfologia das palavras numa frase? Ou então, como analisar morfologicamente uma frase? Destacas, com cores diferentes, palavras por palavras. Depois vais comunicar, ok? Vais falar com a frase para veres onde é que tu vais enquadrar a que classe, a que subclasse e um pouco mais. Então, reparaste que nesta aula, neste conteúdo, falamos da análise morfológica, que é aquela parte da gramática que leva-te, ou leva qualquer outra pessoa, a seguir as regras de classificar, enquadrar palavras, ok? Palavras, numa classe, subclasse, tempo, modo, pessoa gramatical e por aí. Agora, atenção, sempre contextualizadas. Senão, vai ficar naquela dúvida do que é que se quer com a palavra, tá bem? Separadamente, vais fazer essa análise e, no fim, a cada resposta que deres, tens aqui o que nós chamamos análise morfológica da frase. Enquadrar cada palavra, enquadrar cada linha de conteúdo dentro da sua classe, morfologicamente. Ok? Então, vamos lá ver. O conteúdo de hoje, que é o sumário de hoje. Com muita atenção e muita concentração, desde o princípio ao fim, tu ouviste sempre análise morfológica, morfologia de palavras, tá bem? Então, hoje o conteúdo da aula o sumário é análise morfológica de palavras. A aula é curta, o tempo não é suficiente, mas sempre ao fazer os exercícios, não conseguiste morfolizar qualquer palavra que está lá, teu professor, tua professora podem fazer essa ajuda. Ou também sozinho. Certas vezes, se a gente pesquisar, a gente consegue. Não fica à espera. Vai em frente. Tá bem? Mais um conteúdo concluído, mais uma aula terminada aqui. E sempre revendo. Ok? Sempre fazendo a revisão. Nunca é demais dizer o que é que deves fazer. Higienizar, manter distanciamento, colaborar com a máscara de uma forma correta e, principalmente, assegurar aquela euforia de estar ao pé do amigo, da amiga, porque neste momento não dá. Não dá, definitivamente não dá. Só depois que isso terminar, agora a gente volta àquele calor tão forte. Tá bem? Até a próxima aula. Tchau.